Enem chegando e você não faz ideia do que te aguarda na redação. Então faz o seguinte, se liga no vídeo de hoje que eu trouxe 5 temas quentíssimos que podem incidir no Enem 2022 de maneira direta ou indireta. Quer saber um pouco mais? Então vem comigo! Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui trazendo conteúdo de qualidade para vocês e hoje falando especificamente sobre o Enem 2022 com 5 apostas que a Corrija-me selecionou que podem incidir na sua prova de maneira direta ou indireta. Mas vai lembrar aqui que eu não sou nenhuma mãe de Ná e eu não consigo prever o futuro. No entanto, essas apostas elas são construídas a partir do quê? De uma análise situacional, tendo em vista os ocorridos durante esse último ano. Portanto, são apostas bem quentes mesmo que podem cair de forma direta ou indireta na redação Enem 2022. Mas antes de a gente continuar esse conteúdo propriamente, quero pedir aquele favor especial para vocês. Se por acaso você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para receber as informações dos vídeos mais quentes aqui publicados toda semana. Além disso, você pode curtir muito esse conteúdo e compartilhar demais essa informação para mais gente, para os seus colegas, alunos, estudantes, do grupo da família, que seja, para ajudar nosso trabalho aqui a crescer cada vez mais no YouTube, beleza? E o tema número 1 é o combate à hipersexualização de crianças e adolescentes no Brasil. Pô, professor, bacana, mas o que é isso? O que é hipersexualização? Olha só que dado interessante. Segundo a Associação Americana de Psicologia, a sexualização acontece quando uma pessoa é vista como um objeto sexual e a sua valorização se dá apenas por este apelo ou comportamento. E essa sexualização ela é composta a partir do processo de objetificação do corpo mesmo, em que um corpo passa a ser simbolicamente representado ou associado intimamente à questão do prazer sexual. E veja que esse tipo de situação é imposta de fora para dentro, ou seja, uma sociedade, assim como a mídia, a publicidade, acaba impondo essa ideia da objetificação do corpo ou da adultização da criança, que é bombardeada por esse tipo de informação constantemente pelas redes sociais, pela mídia tradicional. E não é muito difícil de perceber isso, basta você ligar a TV por alguns minutos e assistir a algumas propagandas. Muitas delas, quando estão associadas intimamente ao público feminino, mostram mulheres exuberantes, sensuais e que são bem-sucedidas, ou seja, as pessoas vão começar a associar o quê? O sucesso dessas pessoas, a beleza principalmente, a questão corpórea mesmo. E consequentemente, mesmo que essas propagandas sejam voltadas ainda para um público adulto, as meninas acabam tomando aquilo como uma verdade trazida pelo bombardeio midiático que é incentivado nas mídias tradicionais e também, com certeza, pelas redes sociais. E aí, quando você fala nas redes sociais, como Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, veja que esses aplicativos em sua grande maioria, trazem um público muito jovem e muitas pessoas usam essas ferramentas com o objetivo de se autopromover fisicamente mesmo. Ou seja, acabam fazendo algumas dancinhas com as trends do momento e essas dancinhas, muitas vezes sexualizadas, acabam gestualizando bastante a questão sexual e isso tudo faz com que elas ganhem e conquistem bastantes curtidas. Curtidas no mundo da internet é sinal de sucesso. Como resultado, há uma reprodução mesmo das crianças associando a ideia de que aquele tipo de comportamento é aprovado, naturalizado e uma vez que isso acontece, há a hipersexualização das crianças e dos adolescentes. Veja que como esse tema está intimamente associado às novas tecnologias, é um fenômeno que vai sendo potencializado cada vez mais pela velocidade de propagação de ideias na internet, é um tema extremamente atual e que cabe você observar com muita atenção. Tema número 2, riscos da automedicação instalados pela disponibilização de informações na internet. Esse aqui é um tema longo e específico, mas é muito atual na conjuntura brasileira. E para começar a falar sobre esse tema, eu faço uma pergunta para você. Por acaso você já tomou uma medicação sem nenhum tipo de prescrição? Por acaso essa medicação que você tomou foi indicada pelo avô, pela avó, pelo tio, pela mãe? Se você fez isso, você faz parte desse contingente 73% dos brasileiros que se automedicam, segundo o levantamento feito pela plataforma Consulta Remédios, uma das maiores do Brasil. Além disso, esse dado mostra também que cerca de 43% da população que se automedica sabe muito bem dos riscos dessa ação. Ou seja, o brasileiro mesmo que saiba que é arriscado se automedicar,
mesmo assim faz. É isso que a gente chama de cultura da automedicação, que está muito entranhado na nossa sociedade. Isso vem antes da internet, viu, gente? Quando a gente fala desse tipo de cultura, ele é associado intimamente a eventos que antecedem o surgimento das redes de computadores. Pô, professor, mas se é tão arriscado se automedicar, por que as pessoas continuam fazendo isso? Veja que no Brasil a gente tem inúmeros fatores que levam as pessoas a procurar esse tipo de automedicação direto nos balcões de farmácia. Um dos fatores predominantes, com certeza, é a questão do alto custo da consulta médica. Às vezes você vai consultar um médico particular, por exemplo, cara, você vai pagar 300, 400 conto por uma consulta e um retorno, só isso. Então veja que é muito caro. Além do que, quando você conta com o sistema de saúde pública, às vezes você tem que esperar filas e filas, e horas, e tudo isso para uma pessoa que está sofrendo com uma dor é excessivo. Por isso que muitas pessoas acabam optando por usar a receitinha do boca em boca, daquela experiência anterior que teve da família para comprar uma medicação num balcão de farmácia. E muitas vezes o próprio farmacêutico se torna uma espécie de médico que acaba receitando, de acordo com alguns tipos de diretrizes, aquele medicamento para você tomar. E a gente não pode deixar de falar, obviamente que está associado ao nosso tema, que a internet potencializou tudo isso. Por meio da internet você tem o quê, gente? Você tem informações disponíveis em grande quantidade. Então veja que uma informação que antes era única e exclusivamente acessada por meio de médicos, farmacêuticos, que era exclusiva desse setor de saúde, agora está na sua mão. Basta você pegar o celular, digitar os sintomas de uma determinada doença que possivelmente você tem e que você tem todo um protocolo que vai ser seguido, pode ser seguido, e a internet te dá isso em alguns sites, algumas plataformas. Então veja como o acesso à informação facilitou também o processo de democratização do conhecimento, mas por conta dessa disponibilização e dessa grande oferta de informações, nós passamos a nos automedicar mais, porque agora as informações estão na nossa palma. Mas vale lembrar que isso tudo é um problema, ok? E só para esclarecer esse problema, basta você olhar no histórico que a gente teve recente da nossa sociedade, em que nós passamos por uma pandemia da Covid-19 e houve a disseminação de informações relativas à eficácia ou não eficácia do chamado kit Covid. Cara, as pessoas foram correndo para as farmácias buscarem comprar aí o kit Covid, a ivermectina, a cloroquina, a hidroxicloroquina, em busca de elementos paliativos para reduzir os danos causados pelos vírus e também por um tratamento precoce para se prevenir contra a doença. E esses medicamentos todos são comprovadamente ineficazes para o combate à Covid, mas na época, por conta da grande disseminação de informações que eram favoráveis à utilização desse tipo de medicação e contrários muitas vezes à vacina, esse tipo de medicação acabou esgotando nas farmácias porque as pessoas iam lá e procurar se automedicar. Então veja que isso tudo é um problema que a gente deve listar como uma das prerrogativas de situação de saúde pública, ou seja, o tema muito quente para cair na sua redação também. Tema número 3, abandono de incapaz na sociedade brasileira. E quando eu falo de incapaz, eu me refiro a uma pessoa que não tem sobre si as faculdades e as responsabilidades cabíveis nos discernimentos também de convívio social e do sistema também social, em que ele pode viver por conta própria, de maneira autônoma. Eu falo aqui de crianças, de idosos, de deficientes físicos e mentais, que muitas vezes precisam de ajuda de terceiros para sobreviver. E quando os respectivos responsáveis acabam abandonando, negligenciando a atenção e levando essas pessoas a uma situação de risco, é que eu tenho o famoso abandono de incapaz. E claro que essa situação pode ser genericamente atribuído a inúmeros segmentos sociais, mas veja que nesse ponto a gente vai associar muito mais a questão do abandono aos vulneráveis na primeira e segunda infância. Falo aqui das crianças e adolescentes. E o que faz com que esse abandono todo aconteça na sociedade brasileira, quando se fala principalmente nas crianças e adolescentes? Um dos fatores determinantes para esse tipo de problema incidir bastante é a questão socioeconômica. Veja que no último intervalo de tempo, quando a gente falou da pandemia, em uma situação precária mesmo, de 33 milhões de pessoas em estado de insegurança alimentar grave, em que o índice de pobreza aumentou substancialmente, cara, muitas famílias ficaram sem condições de manter a sua prole, seus filhos. E quando eu falo de filhos, imagina uma família que tem 5, 6 filhos
bocas para alimentar e que não tem emprego garantido, não tem sequer qualquer tipo de assistência governamental, porque não tem identificação. Então essas famílias, numa situação de precariedade, se vendo em situação de desespero, às vezes acabam fazendo o quê? Abandonando uma pessoa, um ente familiar. Pô, professor, mas isso é muita maldade. Sim, é muita maldade, mas são consequências diretas e ligadas a uma circunstância socioeconômica vivenciada por parcelas da população em algumas situações. Pô, professor, então quer dizer que quando eu encontro uma criança em trabalho infantil, num semáforo, por exemplo, isso constitui um abandono de incapaz? Sim, gente, constitui, porque no final das contas eu estou deixando uma criança cumprir uma função que é trabalho infantil, inclusive é um outro crime, numa situação de risco, de vulnerabilidade, porque ali passa muito carro, ali a criança está sujeita ao assédio de maiores, pode ser alvo também de assédio, de estupro, de agressão física e sexual. Então veja que aquela criança está em situação, sim, de grande risco, por isso isso constitui abandono de incapaz, além de outros crimes perpetrados pela família àquele menor. Mas aí vem uma pergunta, será que os pais podem ser responsabilizados como culpados pelo abandono nesse caso? Veja que é uma questão que eu faço, por quê? Porque muitas vezes a família foi tomada por uma situação de desespero diante da miséria crescente de um cenário alarmante de falta de emprego, de fome, e que levou a criança a ser abandonada ou submetida a uma situação de risco como essa de trabalho infantil. Deixe nos comentários a sua visão sobre esse assunto. Será que de fato a culpa é da família ou a culpa do Estado que negligencia esse estado de bem-estar garantido na Constituição Federal de 88 e também no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? Tema número 4, estigmatização do envelhecimento nas redes sociais. Pô, professor, um tema complicado. Sim, vamos por partes para entender primeiramente essa questão da comanda de redação aqui. Quando a gente fala de estigmatização, eu falo de preconceitos, ideias pré-concebidas e que julgam uma categoria social. Quando, por exemplo, eu falo de estigmatização em relação aos indígenas, é aquele tipo de conceito equivocado que uma parcela da sociedade acaba atribuindo a essas pessoas como sendo indolentes ou preguiçosos, quando na verdade não tem nada a ver com isso. E ao falar da estigmatização do envelhecimento, no caso, eu estou falando em condenar mesmo, em ter preconceito mesmo em relação ao envelhecimento. Condenar e ter preconceito em relação ao envelhecimento, julgando aquela pessoa que envelheceu como um preguiçoso, como um improdutivo, como uma pessoa feia, como uma pessoa desprovida de qualidades físicas e faculdades mentais, que é o que acontece demais na sociedade brasileira. E aí nós temos um outro termo que é uma palavra-chave fundamental para entender essa comanda, hein? Eu falo aqui nas redes sociais, não é em qualquer lugar, não. Ah, mas por que nas redes sociais? Vocês já viram que nas redes sociais não existe espaço sequer para os velhos? Para as pessoas da terceira idade ou da melhor idade? Você pode perceber que os idosos são praticamente descartados das redes sociais. Por que isso acontece? Porque muitas vezes as redes sociais, não dão espaço para os velhos mesmo, para as pessoas mais experientes. E quando dão espaço para as pessoas mais experientes, normalmente são a partir da construção de alguns memes que acabam acentuando ainda mais o preconceito em relação ao envelhecimento. Ou seja, a gente pode entender que a sociedade brasileira tem receio do envelhecimento e as redes sociais acabam catalisando isso quando acabam preponderantemente valorizando a juventude, a virilidade, aquele aspecto mais jovial mesmo como sendo atributos de uma felicidade inexistente, enquanto que a velhice é empurrado para a margem do sistema, colocado como uma espécie de fracasso. Vocês podem perceber que uma prova cabal disso que eu estou falando agora é que chamar alguém de velho pode ser sinônimo de uma ofensa, de um valor pejorativo muito grande. Enquanto em outras sociedades, como a oriental, uma pessoa velha está associada ao saber, está associada à experiência de vida e por isso deve ser respeitada e deve ter a sua velhice guarnecida pelos familiares. Olha a diferença de comportamento diante de uma cultura que valoriza os idosos e aquela que deprecia os idosos. Chegamos ao nosso quinto tema de hoje, mas antes desse mérito, quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão treinando redação para casa? Vocês estão escrevendo? Sabe que para melhorar a capacidade de escrita, você não pode somente internalizar a teoria e aquilo que eu estou falando aqui. Vocês têm que treinar também, fazer a prática redacional. E para fazer isso, eu convido vocês para conhecer a nossa plataforma de correção de redação, a Corrija-me. Atualmente a melhor plataforma de correção de redação do Brasil. Ô professor, mas você fala isso com tanta propriedade por quê? Porque nós temos uma metodologia baseada em dois pilares fundamentais, galerinha: teoria e prática.
Na teoria, a nossa plataforma disponibiliza diversas videoaulas com conteúdos divididos por níveis e também por bancas redacionais. Ou seja, você tem à disposição os vários níveis, desde o básico até o avançado da escrita da redação, assim como também você conta algumas bancas específicas, como é o caso da UEM, da Unicamp, da FUVEST, da Unesp. Dessa forma, você tem aulas com o objetivo de fazer com que a teoria e os conceitos redacionais sejam assimilados e a parte prática, que é a construção de uma redação a partir de um dos mais de 1000 temas que nós temos à disposição hoje na nossa plataforma. A partir do momento em que você envia a redação para a gente, os corretores eles vão receber essa redação e fazer uma correção voltada de acordo com os atributos da banca e de acordo, claro, com aquilo que é interessante àquela temática redacional. Dessa forma, você aprende pelos apontamentos feitos pelos corretores de maneira assertiva e gradativa, respeitando o seu nível de construção textual. Por isso que nós somos o que somos hoje, de acordo com o mercado, a melhor plataforma de correção de redação. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais a nossa plataforma e fazer parte dessa família de vencedores, acesse a Corrige-me e se inscreva gratuitamente. E chegamos ao tema número 5 da aula de hoje, impacto dos influenciadores digitais no comportamento das crianças e adolescentes. Olha que tema da hora. E aí eu lanço uma outra pergunta para você deixar nos comentários. Você acha que os influenciadores digitais, eles influenciam negativa ou positivamente no comportamento das pessoas, especialmente das crianças e adolescentes? Só para ter uma ideia mais clara, os influenciadores digitais, eles não precisam necessariamente ser especialistas no ramo que eles divulgam as informações. Nas redes sociais, muitas vezes, aquele influenciador, ele se tornou notório naquela área de conhecimento, naquele setor, mas às vezes ele não é especialista, não tem informação para aquilo. Ele acaba falando uma linguagem mais próxima à nossa e nos convencemos de que ele tem alguma propriedade naquele assunto e dessa forma a gente acaba seguindo essa pessoa para consumir o seu conteúdo. Atualmente eu sou sim um influenciador digital, na área da educação, especificamente na questão da produção de conteúdo ligado à redação. Só que veja que o conteúdo que eu produzo aqui nesse ambiente é um conteúdo voltado para o âmbito educativo, na orientação da formação da redação para você passar nos vestibulares. Agora, existem influenciadores que não têm a formação. Eu sou professor de português. Existem influenciadores que trabalham no setor político, mas que não são cientistas políticos, que vivenciaram a política e gostam, mas necessariamente não têm uma formação. São formadores de opinião, mas não necessariamente são jornalistas. São pessoas que cuidam da moda, mas necessariamente não são profissionais da área. Veja que a gente tem muita gente que trabalha nesse nicho e que, claro, acaba divulgando muitos produtos e também intuindo comportamentos e padrões de conduta. E quando eu tenho uma criança que está mergulhado 24 horas praticamente por dia nas redes sociais e não larga o celular, e muitas vezes essa criança ou adolescente não tem as delimitações dadas pelo controle parental, o que acontece? Ela acaba se tornando suscetível a esse emaranhado de informações que é divulgado na internet por diversos tipos de personalidades que necessariamente não são especialistas nesta área. E para além de tudo isso, veja que os influenciadores digitais muitas vezes recebem dinheiro do quê? Dos seus patrocinadores. Então vai lá um influenciador de moda falando que determinado produto é bom para a pele e ele está sendo promovido por aquele produto, pelaquela marca, e fala bem daquela marca justamente para que você possa consumir. Olha só então um padrão de comportamento de consumo sendo influenciado por meio desses influenciadores digitais aí. Mas claro que tem muito mais do que isso, né? Normalmente os influenciadores digitais, eles acabam apresentando uma vida de luxo, uma vida modelo, em que tem à sua disposição viagens, casas luxuosas, carros confortáveis, a presença de pessoas influentes também da sociedade, roupas requintadas. Então tudo isso faz com que se venda a ideia de que o influenciador digital, ele tem muito o quê? Poder aquisitivo e muito sucesso. Isso acaba também influenciando os jovens na construção de um ideário, de um imaginético simbólico, que essas pessoas são ricas, poderosas, porque chegaram a esse patamar de idealização por meio das redes sociais, por meio da profissão como influenciadores digitais. Dessa forma, muitas vezes esses jovens acabam comprando determinado produto incentivado por esses influenciadores com o propósito de alcançar um nível social daquelas pessoas. Eu compro um tênis divulgado por aquele influenciador digital porque ele falou que é bom, porque ele é rico, porque ele tem status, da mesma forma como eu também quero ter. Veja então como é sensível essa temática de fetichização do objeto de consumo. Resultado, eu tenho uma série de jovens hoje que são diretamente influenciados em seu padrão de consumo por esses influenciadores que se tornaram uma nova forma de propagar o marketing das grandes empresas.
Gente linda do meu coração, espero que vocês tenham gostado bastante desse conteúdo todo. Como eu disse pra vocês no começo do vídeo, eu não sou uma mãe de nada, não consigo prever o que vai cair na prova, só que a gente pode traçar algumas perspectivas tendo em vista os acontecimentos mais recentes vivenciados pelo Brasil, pelo mundo, enfim, que acabam se tornando referências para incidir sim na sua redação. Afinal de contas, o Enem acaba sempre pegando problemas dos eixos temáticos e que são bem atuais na reflexão do nosso cotidiano. Então espero que vocês tenham gostado, que vocês estudem esses temas e estejam preparados para mais aulas sobre esse teor. Até a próxima aula e bons estudos!